A maioria dos investidores só ganha dinheiro quando o movimento do mercado já aconteceu. As pessoas se sentem seguras com a Selic alta, mas não percebem que os grandes ganhos acontecem na transição antes do corte de juros começar. Hoje eu vou te mostrar por que o ciclo de queda da Selic está próximo e como se posicionar agora para aproveitar os ativos que historicamente mais ganham nesse cenário. Muitos acreditam que a Selic alta vai durar para sempre. Quem não se lembra, no auge da pandemia, a Selic chegou a ficar na casa dos 2%, coisa que no presente momento parece loucura, não é mesmo? Desde junho de 2025, a Selic está no patamar dos 15%, maior patamar dos últimos 20 anos. Mas esse nível começa a gerar travas na economia. Quando a Selic está muito elevada, acontece uma retração na economia e os empresários já estão sentindo os efeitos dos juros altos. Até porque passamos por um momento tenso recentemente que foi a pandemia, e nesse período, muitas empresas teve que recorrer a empréstimos para bancar suas empresas e mantê-las de portas abertas. Mas o problema aqui é que na época os juros estavam na casa dos 2 a 3% e hoje está em quase 15%. Então eles viram suas dívidas se multiplicarem de uma forma que os deixaram extremamente alavancados. Então entender que juros muito altos são temporários e é o primeiro passo para você se antecipar ao próximo ciclo de juros que está por vir. Investidores esperam o corte oficial para poder agir e perdem a melhor parte do movimento. Vários indicadores já começaram a sinalizar essa virada. Primeiro que o IPCA ele desacelera e converge para a meta. Segundo, o mercado estava apostando em cortes já no início de 2026. E terceiro, que o Brasil tem um dos maiores juros reais do mundo. E quarto, a atividade econômica já está próxima de zero, que foi o problema que eu mencionei sobre se ter juros altos. Então, quando vários sinais apontam na mesma direção, o investidor inteligente começa a se posicionar antes da decisão oficial. Muita gente não sabe aonde alocar o seu dinheiro quando os juros começam a cair. Análises de ciclos anteriores mostram que em períodos de queda da Selic, a renda fixa pós-fixada perde força e outros ativos ganham destaque. Normalmente ativos de renda variáveis. Simulações desde 2012 mostram que fundos imobiliários foram os ativos que mais renderam durante ciclos de cortes de juros. E a lógica é simples, tá? Muitos que estão no mercado querem uma única coisa: renda. E quando os juros estão elevados, as pessoas colocam seu dinheiro na renda fixa, que normalmente rende acima de 1% ao mês, sem correr muitos riscos. Mas quando esses juros começam a cair, a renda fixa perde atratividade e os fundos imobiliários começam a se tornar mais interessantes, justamente pelo fato da maioria deles pagar aí na casa dos 1% ao mês e fazem pagamentos mensais, diferentes das ações, que têm suas próprias políticas de distribuição de dividendos. Então é normal que, com muitos investidores migrando da renda fixa para os fundos imobiliários, esses ativos tendem a se valorizar em momentos de ciclos de baixa da nossa Selic. Ficar 100% no CDI pode parecer seguro, mas limita os ganhos no novo ciclo. Quando a Selic começa a cair, o rendimento mensal diminui e o capital deixa de se valorizar. A estratégia é migrar gradualmente parte do capital para fundos imobiliários, ações de dividendos e tesouro IPCA de longo prazo, sempre com diversificação e visão de médio e longo prazo. Alguns ativos performam bem só em momentos específicos. Analisando aqui períodos completos com e sem cortes de juros, os títulos IPCA de longo prazo se destacam como os maiores vencedores. Então, combinar ativos de ciclo, como fundos imobiliários e ações, com ativos estruturais, cria uma carteira muito mais resiliente e rentável para o investidor. Quando a Selic começa a cair oficialmente, a maioria vai correr atrás. O investidor médio age tarde, movido por manchetes e não por estratégias. A Selic não vai mais pagar 1% ao mês. Fundos imobiliários e ações de dividendos tendem a voltar a brilhar. E o papel do investidor é se posicionar antes do ciclo começar, pensando de forma contrária à maioria. Então, quando você começar a ver sinais de cortes de juros, se posicione antes da maioria, pois muitos vão durante o efeito manada e perdem a chance de ganhar com a valorização desses ativos. Eu gosto muito daquela velha frase de Warren Buffett: compre aos sons de trovão e venda aos sons de violino. Essa frase significa exatamente isso aqui, ó. Fuja da manada, antecipe movimentos e quando você ver todo mundo indo em uma direção, é o momento de você mudar a rota e ir na direção contrária. É exatamente isso que fez Warren Buffett chegar onde chegou, também Luiz Barça ser o maior investidor pessoa física da Bolsa Brasileira, e é exatamente isso que tem dado certo também nos meus investimentos, tendo aí uma rentabilidade média por ano na casa
dos 18%. Dito isso, já compartilha esse vídeo com seus amigos, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para obter notificações de vídeos novos. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Fui!